Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui trazer o pós-jogo de mais uma vitória do Peixe, 2 vitórias seguidas. Pra vocês terem uma ideia, isso não acontecia desde uma outra vitória contra o Paranaense, que foi contra o Atlético Paranaense lá no começo do segundo turno do Brasileiro. Então, que o Santos tinha vencido, começo mais ou menos, né, metade, vai. O Santos venceu o Fluminense e o Atlético Paranaense. Então o Santos consegue 2 vitórias, não são na mesma competição, mas, enfim, são 2 vitórias seguidas, que é muito mais do que a gente tem conseguido. Santos 2, Coritiba 1 na Vila Belmiro, gols de Léo Batistão e Henrique contra aquele Henrique zagueiro, jogando no Palmeiras, jogando no Corinthians, que é do Coxa mesmo, acho que da base, enfim. Então, uma boa vitória, muito feliz aí. E, antes de falar do vídeo, lembre sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Estamos aí batendo 472 inscritos. Então, tivemos aí um bom aumento. Muito obrigado a todos vocês que nos apoiam, vocês que comentam, que compartilham. E, por favor, se você não é inscrito, se inscreve aí, dá essa força, ajuda a gente. Vamos falar muito sempre de Santos Futebol Clube, que venceu hoje, indo a campo com o João Paulo, Lucas Pires, Bauerman, Maicon e Madison. Rodrigo Fernandes e Zanocelo, então ele sacou o Maranhão, bom sinal. Johan Julio, Marcos Leonardo, Léo Batistão e Ângelo. Teoricamente, o Johan Julio é atacante também, e Marcos Leonardo, Léo Batistão e Ângelo também são. Então, uma formação bastante ofensiva de um Santos que começou bem, começou rápido, tomando pressão, tomando alguns ataques bastante perigosos do Coritiba. Com 1 minuto eles já exigiram uma boa defesa do João Paulo, mas que com 12 minutos o Santos conseguiu um gol numa boa jogada do Ângelo, que foi um dos destaques da partida. Lançou para o Léo Batistão, que tocou para o Marcos Leonardo, que devolveu para o Batistão, todos em posição legal. Então, uma excelente jogada. O 1-0, que acabou resultando no empate. E aí a gente vai ter que discutir de novo. O Bustos deu a coletiva de tarde e ele falou sobre como o Santos vem sendo prejudicado pela arbitragem. Então ele mencionou o pênalti que não foi revisto no VAR no jogo contra o Fluminense. E aí falou de novo desse pênalti que também não foi pro VAR. Eu até entendo que não seria pro VAR, mas é um absurdo darem um pênalti desses. Assim, eu entendo o argumento de que um carrinho dentro da área você coloca em risco, você tem uma posição de risco de ser um pênalti. Mas, cara, acho que foi o Zanocelo, né, que fez o pênalti. Ele deu o carrinho, ele já estava parando de escorregar, o carrinho foi muito na frente do cara e o cara simplesmente buscou o contato antes dele terminar o movimento. É um absurdo que esse tipo de lance seja dado pênalti. Ele de costas pro cara nunca que isso é falta. Enfim, foi falta, Léo Gamalho bateu 1-1 e logo em seguida, felizmente, uma boa jogada do Lucas Pires. De novo uma jogada construída aí com a participação do Marcos Leonardo. Lucas Pires puxou pela esquerda, bateu para o meio e o Henrique desviou para o gol. Acabou lembrando um pouco a outra vitória que nós tivemos em casa contra o Paranaense no ano passado, que foi o 2-1 em cima do Atlético, que também começamos vencendo, tomamos um empate e com um gol contra bem parecido com esse, assim. Um zagueiro desviando bem fraquinha a bola, o Santos venceu aquele jogo por 2-1. Nesse jogo também, só que foi tudo no primeiro tempo. E no segundo tempo o Robinho entrou, eu achei que ele entrou bem, o Robinho do Coxa. Até fiquei preocupado, né, lei do ex e tal. O Santos começou a sofrer mais pressão do Coritiba. E nesse momento o Bustos colocou o Maranhão no lugar do Zanocelo. Assim, nesse momento que eu digo 12 minutos do segundo tempo. E o Coritiba mantendo muito mais a posse de bola. Para vocês terem uma ideia, no fim do jogo, o Coxa teve 65% de posse de bola contra 35% do Santos. Então o Coritiba bastante mais ofensivo. Teve 22 finalizações contra 15 do Santos. Só que as do Santos 7 foram no gol e 6 não, dados esses do SofaScore. O Santos ainda trocou aos 21 minutos o Brian Angulo e o Lucas Braga, tirando o Ângelo e o Marcos Leonardo. Então bastante gente ficou meio preocupada, né? Porque o Ângelo vinha muito bem na partida. Na coletiva, de novo, o Bustos
falou sobre como o Ângelo tá vindo de lesão, então ele não pode exigir muito do jogador, mas inclusive o jogador que se esforçou muito, correu muito em campo. E aos 31 ele tirou o Madison e o Léo Batistão para colocar o Velasquez e o Lucas Barbosa. Então ficar com um time bem mais defensivo. E aí nesse momento nós tínhamos Bauerman, Maicon e Velasquez fechando a zaga. O Madison já tinha saído, então ficou sem um lateral direito de ofício, né? Nota-se aí de novo que o Auro não vai ter muita chance mesmo. Tranquilo, normal. Ficamos sem o Ângelo com o Angulo de centroavante. O Lucas Braga fazendo a lateral esquerda, ele entrou nessa lateral esquerda, e ele ficou lá junto com o Lucas Pires. E o Batistão saiu para entrar quem fez aquela posição mais? O Maranhão ficou de volante, né? Então o Santos ficou com 3 zagueiros, 2 volantes, mas sem um lateral direito. Então para fechar mesmo essa questão defensiva. E isso acabou chamando o Coritiba. O Santos acabou tendo mais uma chance boa, que foi mais ou menos aos 31 do segundo tempo. Uma boa troca de passes, de cabeça inclusive, troço fantástico. E acabou tendo uma finalização com uma excelente defesa do Alex Muralha. Fica aí a preocupação desse time do Santos com relação ao jogo de quarta-feira, que é o jogo que vai ser importante. O Ricardo Goulart, vale lembrar, ele não foi nem titular nem reserva. Ele não foi relacionado porque ele foi poupado. Segundo o Fábio Bustos, é porque ele vinha de uma sequência já de jogos desgastante. Teve muitos minutos, então ele foi poupado. Mas a saída dele acabou dando uma mobilidade maior no time, com o Léo Batistão fazendo melhor essa função. E o Johan Julio correndo que nem um condenado, assim. O bichinho corre muito, ele não é exatamente um craque, mas ele é muito esforçado. Então esse foi o time que acabou vencendo o Coxa. De novo, na coletiva, o Bustos falou sobre a questão de adaptar o time. Ele até foi perguntado se o Ricardo Goulart voltaria no próximo jogo. Ele falou que sim, ele volta. E possivelmente ele vai voltar como titular. A questão é, será que é uma boa trazer o Ricardo Goulart de volta contra esse Coritiba que foi muito bem, que manteve muita posse? Talvez ele não tenha tanta qualidade assim na finalização, mesmo na criação, assim, mas o Santos deu muito espaço de novo. A gente via aqueles buracos na parte defensiva, na lateral esquerda. O meio de campo acabava dando muito espaço. Então eu achei que foi um pouco preocupante a maneira como o time se estruturou, mas mesmo assim o ataque se mostrou muito mais ativo nesse jogo, principalmente no primeiro tempo. O segundo o Santos meio que abdicou, e aí outra nota preocupante, né? Você começa, o Bustos parece que se pega ao resultado, novamente fazendo aquela coisa do Carille que habla, já falaram aí, né? Que não é um Carille que fala espanhol. Não sei se é o caso, eu achei que esse foi um primeiro tempo muito bom. Em contrapartida do jogo contra o Universidade Católica do Equador, em que o primeiro tempo foi ruim, e aí ele mexeu, o segundo tempo foi bom. Nesse aqui ele colocou no primeiro tempo um time parecido com o segundo tempo do outro jogo, e esse time foi bem, e aí ele tirou e colocou um time com o Léo Maranhão, com 3 zagueiros, e se tornou um time pouco eficiente no ataque, como foi no primeiro tempo contra a Universidade Católica. Então eu espero que ele consiga aí, ele não tem tempo. Jogou hoje, acho que vai treinar segunda, terça-feira já viaja, ou segunda viaja, terça-feira treina aqui no Paraná, quarta-feira já tem jogo, então não sei o quanto que ele vai conseguir mexer nesse time, mas espero que ele consiga pelo menos estudar taticamente melhor o Coxa. Eu até acho que ele conseguiu neutralizar bem o Coritiba, não é assim um time espetacular, né? Ele tem jogadores bons, eu acho que esse André é um jogador muito esperto, tem que tomar cuidado. Ele destacou na entrevista coletiva o Tony Anderson, que buscava bem, o Léo Gamalho, que é um centroavante muito forte, né? Um centroavante sempre perigoso. Mas no mais, assim, não é um time muito criativo. Tem o Aleph Manga, né? Que é esse jogador rápido, que também leva muito perigo pelas beiradas, mas não tem tanta criação pelas laterais. O Guilherme não foi um bom jogador hoje, o Egídio não é exatamente um lateral muito talentoso. Capacidade e potencial do Santos se classificar em cima desse Coritiba na Copa do Brasil existe. O Santos vai conseguir, é outra história. Falando um pouco de jogador, o jogador João Paulo não teve culpa do gol, foi um gol de pênalti que não aconteceu, inclusive. No mais, fez algumas boas defesas. João Paulo sempre excelente. Nem sempre excelente, mas sempre muito bem, sempre muito regular.
não há o que falar de João Paulo. A zaga foi bem, inclusive o pênalti não foi deles, mas o Michael jogou bem. O Eduardo Bauer mandou umas pichotadas, assim, mas eu achei que o Michael foi bastante firme. Não vou criticar a dupla de zaga hoje, acho que não cabe. O Maatson, achei que ele foi... Como ele acertou o cruzamento no jogo passado, eu acho que ele ficou com isso de querer acertar mais cruzamento. Não subiu tanto na área quanto eu gostaria e é limitado tecnicamente, né? O Lucas... Então, vou dar aquele meio, assim, pro Maatson, né? Foi meio bem. O Lucas Pires bem. De novo, ele não foi tão brilhante quanto foi contra o Universidade Católica, mas foi dele a jogada do gol da virada não, né? Mas da vitória. Então, Lucas Pires é titular tranquilamente dessa lateral esquerda. E o Johan Julio, como eu disse, corre muito, se movimenta muito, mas não é aquele jogador super criativo. Acho que é um jogador importante, acho que ele ajuda mais o ataque do que vinha fazendo o Ricardo Goulart. E espero que o Bustos ele não teime no sentido de, tipo... Ele já falou que o Ricardo Goulart é um jogador que ele confia muito. Espero que ele não mantenha o Ricardo Goulart só por achar esse jogador de confiança, né? Se ele tiver que sair, que saia. O Zanocelo hoje muito apagado, ele não conseguiu subir. E aí é a nossa preocupação, né? Tanto que na entrevista coletiva perguntaram sobre a questão do Sandri, porque critica-se muito a entrada do William Maranhão, eu acho justo. Mas se o Rodrigo Fernandes joga de primeiro volante e o Zanocelo acaba não aparecendo no ataque, não faz tanta diferença essa presença. Então o Zanocelo acabou fazendo o pênalti, não foi um jogo feliz dele. Eu gostaria que ele tivesse um pouco mais de intensidade para marcar e conseguir sair jogando, assim. Rodrigo Fernandes foi bem de novo, achei que ele conseguiu marcar bem. Teve uma finalização lá dele errada, mas foi uma subida boa para o ataque. O problema é que se ele tá subindo pro ataque, quer dizer que o Zanocelo tá recuando. Então talvez a questão do Rodrigo Fernandes seja essa. Ele seja um primeiro volante que acha que é segundo de vez em quando. Então o Bustos precisa estudar um pouco essa questão. O Marcos Leonardo bastante apagado, até porque a bola não chegou tanto nele. Por outro lado, a jogada do primeiro gol foi dele, com certeza. A do segundo gol é que eu não tenho certeza absoluta. Mas teve uma outra lá que ele não finalizou bem. Então o Marcos Leonardo... tentando se achar ainda nesse esquema do Bustos, eu acho que a bola não tá sobrando tão limpa para ele. Por outro lado, ele tá conseguindo fazer essa movimentação para dar espaço para os outros atacantes. Ângelo e Léo Batistão foram os dois melhores da partida, na minha opinião. O Ângelo fez toda aquela fumaça, mas já finalizou um pouco mais. Ele teve uma jogada muito boa, que ele bate aquela bola de curva, assim, faltou ir um pouco mais pro ângulo, mas ele lança a bola pro Léo Batistão no primeiro gol, então o Ângelo... sendo uma presença importante nesse time, eu acho que ele, mantendo esse nível, vai ser muito importante contra o Coritiba. É uma preocupação para a zaga, é um cara que dá trabalho e que abre espaço para os outros jogadores. E o Batistão se movimentando mais que o Goulart, fazendo gol, aparecendo bem. Então, bom jogo do Batistão, que diferente do Goulart, que estava muito lento e passando muito para trás e para os lados, o Batistão aparecendo bem no ataque. Então é isso, o Santos com 4 pontos. Neste momento que eu falo que é 9h30 da noite, deixa eu ver em que posição que o Santos está. Já foram vários jogos aí. Deixa eu só confirmar. Enquanto eu vejo aqui, eu vou fazendo um outro comentário. Até eu achar aqui vai dar tempo. O Santos teve um sério problema com os torcedores dos dois times. Teve briga nos arredores da Vila Belmiro. Parece que inclusive uma UPA foi depredada no meio da briga dos torcedores. É um absurdo isso. E é muito preocupante, porque o Santos vai ter vários jogos, assim, vários jogos não, né? Mas vai jogar mais 3 vezes com o Coritiba nesse meio tempo, né? E é complicado que crie-se essa situação das torcidas, porque acaba provocando, por exemplo, que não tenha torcida adversária no estádio, ou que o time seja punido. Enfim, chegou no ponto de destruir uma UPA. Eu vi alguns vídeos de que deixaram um torcedor do Santos desacordado, a torcida organizada do Coritiba. Imagino que todos estejam errados. Eu ouvi falar gente que teve a ver com a questão da presença do Bolsonaro, enfim, não sei. Pode até ser, inclusive, porque a torcida jovem postou meio que um comunicado, assim, uma nota, falando sobre como ela era contra a presença do Bolsonaro. E a gente sabe que a torcida, a Império Alviverde, ela é muito favorável ao presidente, pelo menos... Já teve ataques da Império Alviverde no acampamento que tinha na época da prisão do Lula em Curitiba. Então, assim, não cabe pra mim falar aqui, julgar, eu acho,
Não é esse o lugar para julgar se a presença do presidente é ruim e tal. O ruim é a briga. O ruim é que as pessoas briguem por causa disso. E isso acaba criando uma rivalidade que é simplesmente o pior das coisas, né? As pessoas que acabam brigando, discutindo muito por política e brigam por futebol, acabam misturando as duas coisas e brigam por causa de política e futebol. Assim, é um absurdo total. Eu espero que isso acabe não tendo mais consequências, mas fica a nota de que para a torcida do Santos, que é a nossa audiência, que é de Curitiba, que é da região, que tome cuidado, porque afinal de contas, aparentemente, os ânimos estão exaltados com relação aos torcedores do Santos. Enfim, já tive experiências de ver, não sei, gente perdendo boné, perdendo camiseta, assim, sendo torcedor do Santos, com relação ao Império Verde. Então, imagino que não seja uma relação boa entre as torcidas, mas sempre contra a violência, eu acho que não cabe esse tipo de coisa nessa situação. Então, só para terminar aqui, o Santos neste momento está em quinto. Ainda tem mais um jogo para acontecer. Não, já foram todos os jogos. Então, o Santos está em quinto com 4 pontos. Os líderes são Corinthians e Atlético Mineiro com 6. E o Santos está em quinto, mas na verdade junto com o mesmo número de pontos que Bragantino, Flamengo e Fluminense. São os 4 times que têm 4 pontos, com uma vitória e um empate. Então, excelente começo aí de campeonato para o Santos, sem derrotas. E agora é focar na Copa do Brasil. Jogo complicado contra esse Coritiba que, como eu disse, manteve a maior tempo de posse de bola. E aí no domingo o Santos volta para Vila Belmiro para enfrentar o América. Então 2 jogos seguidos aí no Campeonato Brasileiro em casa. Muito importante que o Santos conquiste esses resultados, até porque logo em seguida já viaja para enfrentar o Unión La Calera lá no Chile, pela Copa Sul-Americana, onde o Santos também precisa vencer. Afinal de contas, só passa o primeiro de cada grupo. Certo, pessoal? Então essa foi a nossa análise. Um jogo que foi bom nesse sentido. Eu acho que teve evolução, é o grande ponto aqui que eu sempre falo. O time não precisa ser excelente, mas ele precisa mostrar que o treinador está estudando e evoluindo. E eu acho que pelo menos o primeiro tempo mostrou que o Bustos melhorou. O segundo tempo regrediu, mas o primeiro tempo foi melhor. E espero que ele tenha conseguido ter uma visão melhor sobre esse Coritiba, que é o nosso adversário desse importante mata-mata da Copa do Brasil. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo. Feliz com essa vitória. 2 vitórias seguidas, como eu disse, uma coisa que fazia muito tempo que não acontecia, ou seja, muito tempo que o torcedor do Santos vem sofrendo bastante aí. Então, domingo tranquilo, domingo de Páscoa feliz para todos os santistas. E quarta-feira tem mais jogo, quarta-feira 7h30, se eu não me engano, é o jogo contra o Coxa lá, que na verdade é aqui no Paraná, né? Mas lá em Curitiba, lá no Couto Pereira. Jogo complicado, espero que todos os torcedores do Santos e do Coritiba vão e voltem todos em segurança, todos bem. E terça-feira tem pré-jogo e nós falaremos muito dessa partida. Lembrando, segunda-feira, 11h30 da manhã, estarei no Esporte em Destaque da Boc News TV. A gente posta aqui depois do vídeo, mas se você quiser participar lá, é só entrar no canal da Boc News ou no Facebook, vai ter a transmissão, manda mensagem lá. Pode mandar mensagem no WhatsApp para mim também, a gente conversa e falo sobre os comentários de vocês. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força, diga aí o que você achou da partida, o que você achou da nossa vitória e pra cima deles. Abraço!